tema desse vídeo vai ser como o ser humano é imbecil, como o ser humano é burro, como o ser humano é tendencioso em ser manipulado. O ser humano é muito fácil de ser manipulado, o ser humano é muito bobinho. A gente tem que largar de ser bobo para os outros, a gente tem que largar de servir de mau exemplo para os seus filhos, né, para os nossos filhos. Porque a gente sabe fazer papel de bobo, o filho acha que é normal ser otário para os outros. Né? Porque para uma criança que ainda está absorvendo, que ainda está tentando entender como é que funciona o sistema, se você põe uma criança num ambiente, digamos, uma escola de alto nível, né, com um esforço maior, com uma pegada mais tal, 2, 3 línguas que cobrem realmente o bom funcionamento, essa criança não tem jeito, ela vai jogar aquele jogo, ela vai aprender a jogar daquele jeito. Então, quando ela sair para o mundo, essa criança ela está infinitamente melhor, né, mais bem preparada, se não for doutrinada, né, por questões políticas, questões... mas assim, em tese, pela lógica, uma criança que aprendeu num ambiente de esforço, de cobrança, fatalmente ela vai ser mais bem sucedida, né? Não tem jeito, do que a outra passa de qualquer jeito, a outra, vou falar a palavra assim, o jogo aberto, uma criança que estuda numa escola pública, de alguns anos para cá, alguns anos não, mais de uma década para cá, que não repete mais, a criança não repete mais, dane-se, não, mas ela não aprendeu a ler, dane-se, ele tem que passar, né, porque os números de aprovação, né, que o mundo vê, é o que interessa, se a criança vai aprender ou não, não importa. Gente, que mundo é esse? Né? Aí você pega, não vou falar, né, outro dia, eu estou falando do nível de ignorância. Você pega, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos aqui para vocês reconhecerem que realmente o ser humano é muito burro. Existe uma legislação que muito provavelmente copiamos de outros países, não interessa, né, se foi nós, se não foi, quem inventou, mas fizeram a faixa de segurança, ok? A faixa de segurança está localizada onde? Exatamente nas esquinas, que é para que você possa ser visto e também possa visualizar tanto da direita para a esquerda, para frente. Então, assim, na esquina, gente, onde está a faixa de segurança, você consegue visualizar e ser visualizado. Aqui, ó, a faixa de segurança ali passou, a esquerda, a direita ali, ó. Aqui na frente, ó, tem uma curva aqui de novo, outra faixa ali. Então, assim, todas as faixas de pedestre, faixa de segurança que eu falo é faixa de pedestre, tá? Então, toda a faixa de pedestre, raramente, né, a não ser quando tem um sinaleiro, quando tem uma escola, mas 98% das vezes, aqui tem uma faixa de segurança, ó, faixa de pedestre, porém tem um semáforo, exatamente para dar prioridade para o pedestre, né? E outra, o pedestre ele é prioridade em qualquer das circunstâncias, tendo semáforo ou não, é lei, está na Constituição, temos que seguir, porque um dia, ô cidadão motorista, você vai ser o pedestre, né? Um dia você vai ser idoso, vai ter dificuldade de atravessar a rua com velocidade, e aí, mas você está na faixa de segurança? Relaxa. Eu não vejo um motoqueiro sequer obedecer a faixa de segurança. Aí você quer que o filho do motoqueiro seja um homem exemplar, né? Seja um filho que, sabe, obedece às regras, obedece a lei. Depois o pai, se o pai não obedece uma das regras, não obedece 2, ou 3, ou 30. Então, entenda o que eu quero dizer. Ou você é uma pessoa que se adequa a uma sociedade, ou você é só mais um, né, imbecil, ignorante, que está vivendo por viver, porque, não é possível, cara. O cara, aí a legislação projeta, né, colocar as faixas de segurança para dar prioridade para os pedestres, para que o pedestre possa ir e vir e tal, beleza, não tem problema. Aí você vai lá e o motoqueiro não para nunca, né? O farol fecha, pois o motoqueiro continua passando, tá? E a pessoa com criança na mão, com a criança segurando, muitas das vezes não está nem segurando a criança, ela decide atravessar a rua porque é mais perto, ela acha que é mais perto do outro lado, pois ela vai, ou ela tem que ir do outro lado da via, ela não vai até a faixa de segurança e voltar 10 metros, não.
ela, da onde ela está, ela embica na rua, olha para um lado, olha para o outro e acha que é o suficiente para atravessar. Não é, larga de andar contra as regras. Você mora numa sociedade, você mora onde tem vias que às vezes o motoqueiro está passando do lado de lá, né, do lado oposto do seu. Do mesmo jeito que você não o vê, ele também não te vê, o imbecil, o idiota. Já na faixa de segurança, né, quando o carro vê você ou você vê o carro, sinaliza que você tem pretensão de transpassar. E o outro que fica parado, gente, em cima da faixa de segurança, vendo o celular. Você fala, vou parar para ele passar. Não, ele está só parado. Vai parar na puta que pariu. Para longe da faixa, porque todo mundo vai parar para você passar, ô filho da puta. Não, mas vamos voltar. Aí a pessoa vem, não vou falar gênero não, para vocês não achar, porque é tanto homem quanto mulher, é burro do mesmo jeito, tá? Aí a pessoa vai, põe a mão não segura a criança e inicia a transpassar a rua de um lado para o outro. Olha para um lado, olha para o outro, mas e a criança? A criança vai ver que ele pode, assim, no subconsciente da criança, gente, ele vai falar assim, minha mãe passa, meu pai passa, de boa, ele só dá uma olhadinha e corre o resto. Ele vai fazer a mesma coisa. Só que, gente, não é assim. Existem regras para que sejam seguidas, né? Você pega, estou falando um exemplo, né? Vou falar outro exemplo. O exemplo então, o primeiro exemplo. Para de atravessar em qualquer lugar. A pessoa faz a curva, pois ela quer passar tem uma rua em forma de T. Eu estou numa avenida e tem uma rua à sua direita aqui, por exemplo. Aí a pessoa vai, ela sobe, ela inicia a entrada da rua da direita e olha para atravessar depois da faixa 10, 15, 20 metros. Porque assim, na esquina é perigoso. Filha da puta! É na esquina que eu te vejo, eu dentro de um carro, na esquina, quando eu ainda tenho um ângulo para visualizar que você vai querer chegar do outro lado da rua, ô imbecil. Então, quando eu faço a curva, eu estou atento ali, por quê? Porque eu estou passando por cima, eu vou passar por cima, se não de duas faixas de pedestre, não, então eu estou ligado ali 100%. Quando eu finalizo a curva, eu ainda às vezes estou olhando para o lado e tal, quando eu olho para frente, está lá, né? O bonitão, a bonitona, passando de salto, fora da faixa, 10, 15, 20 metros assim, à frente da faixa. Pelo amor de Deus, cara. Aí seu breco de trás bate, porque ele não vai imaginar que existe alguém tão burra nessa vida, que em vez de passar 10 metros antes, ela vai à frente, onde não tem ângulo de visão, né? Ou se tem, eu estou observando outros pontos, né? E não a faixa. A faixa de pedestre é onde mais a gente, quando motorista, é onde a gente mais fica atento. Até porque no momento em que o pedestre está passando em cima da faixa, aquela circunstância de branco e preto, sendo interrompida pelo corpo humano, dá mais sensação de movimento. O seu cérebro interpreta mais como um movimento. Mas isso é incrível. Esse é o primeiro apontamento. Vou fazer o segundo apontamento. Você pega, por exemplo, o cara tem um carro, vou dar e vocês olham isso aí, a merda do carro do cara hoje tem 4 portas. A bosta do carro do cara tem 4 portas. Pois desce com a criança para que lado? Responde você. Para que lado você abre a porta para sua filha, para a criança descer para ir para a escola? Então é só você, filho, que do lado do passageiro, do lado da calçada, porque 90% abre para o lado da rua. Por quê? Porque ele já sai, a criança está atrás do banco dele, ele pressupõe. E é verdade que a criança com o banco amarrado, a cadeirinha amarrada atrás do banco dele, vai estar mais segura. É verdade? Eu penso que é também. Eu também acho desse jeito. Porém, na hora de descer, eu falo, filha, vai para o outro lado. Atravessa sempre para o lado da calçada. A minha filha, as amigas dela, os amigos dela. No meu carro, pedestre desce pelo lado da calçada. E eu espero meu momento assim, ímpar para poder abrir a porta. Né? Porque eu não vou abrir a porta para vir um motoqueiro e arrancar minha porta. Ou eu arrancar a perna dele. Gente, o ser humano é burro demais, véio, pelo amor de Deus. Tá difícil sobreviver. Sabe? Não tem como o ser humano dar certo. O ser humano é muito burro. Né? O ser humano faz de tudo. O ser humano ele é manipulado por grandes mídias aí, ó. Vocês veem aí, essas televisões aí famosas aí, que eu não vou falar nome, sabe? Manipulando os imbecis, né?
Hoje, por exemplo, né, tive a infelicidade, né, porque você é estimulado. Por exemplo, eu vi um cara, um vendedor de não sei o quê, debaixo de uma tempestade, gente. Estava uma tempestade, pois ele estava de capa de chuva, tudo bem. E ele estava, o material que ele estava vendendo, o ambulante, né, tem todo o seu direito e o dever, inclusive a maneira dele sobreviver, super apoio, pois ele pôs um plástico em cima do seu material de comércio ali, né, ele tampou, beleza, mas ele estava debaixo de chuva, com a cabeça baixa, e um áudio lindo, sabe? Esse é o verdadeiro lutador, esse é o cara que vai vencer na vida, porque ele continua lutando. Ah, filho, larga de ser bobo. Porra, velho, eu tenho que lutar quando há viabilidade de vitória. Não fica iludido, não, porque o trem é difícil, sobreviver é difícil. E eu só vou me dedicar 100% ao que eu imagine que eu tenho 51% de sucesso. Né? Eu preciso fazer as contas para ver se eu vou pular no rio, né? Aonde eu vou... Ah, não, mas eu vou provar que eu dou... Para que eu vou provar alguma coisa para alguém? Eu preciso garantir de que com a menor esforço eu consigo o melhor resultado. Não, mas a mídia, a sociedade, as mídias hoje, tanto internet quanto... Agora com a internet piorou muito, porque tem muita mentira. Eu diria 98% do que tem na internet é mentira. Aí você fala, não, porque a inteligência artificial vai ser um grande avanço. Não vai! Não vai ser um grande avanço. Por quê? Porque a internet, a IA, ela captura informações da internet. E 80, 90, 98% do que está na internet não é real, não é verdadeiro. É mídia, é mentira, é conversa fiada para te vender ilusão. Sabe? É cursinho que o cara está vendendo curso para você ficar... Ô, filho, arca de ser idiota, você comprar um curso que você vai ficar milionário, porque o coach ficou milionário, porque agora ele está querendo te ensinar a ser milionário. Larga de ser otário. É ser muito otário. O cara que é milionário porque ele venceu na vida, mas ele não vai passar isso para ninguém, porque infelizmente o ser humano é covarde. Né? É da natureza do ser humano ser medíocre, ser covarde e tentar fazer os outros de idiota, e consegue. Né? Tem gente que enche palestras aí, enche palcos aí para o cara ser coach. Eu não sei nem o que é isso. Ah, larga de ser bobo, velho. É fazer papel de bobinho para os outros, demais, dá conta. Então, assim, vamos voltar para o tema 2. O cara tem um carro de 4 portas e ele abre a porta para o filho, ele tira o filho na frente da merda da escola, do lado da rua. Ah, velho, quando for assim e você passar pelo lado de um cara desse, pare e fala, ô pai, larga de ser filha da puta, véio, de ser burro. Deixa sua criança descer pelo lado do pedestre, pelo lado da calçada, que assim, em tese seria um pouco mais seguro. Risco tem, basta estar vivo, eu entendo isso. Mas para que fazer a criança descer? Está errado, ele está ensinando errado. Mas o pior da história toda é que pais, não vou falar um pai não, porque às vezes o termo masculino pode achar que vocês acham que é só os pais que são burros, e não é não. O gênero aí é igual, a burrice é igual, porque a mãe não chamou a atenção do pai, minha filha desce pela calçada, você desce por aí, não tem problema não, foda-se, mas meu filho, minha filha desce pela calçada. Então assim, a mãe tinha todo direito e dever até, né? O pai não deveria fazer, mas a mãe deveria ensinar o pai a não ser tão imbecil. Né? Então o ser humano ele é burro demais. E para na frente de uma escola qualquer, e tal, e observe. Né? Desce, oh meu Deus, aí desce e tal, pega a criança, pega a porta aberta ao máximo, né? E aí ele pega a criança no colo, mala no outro, ele ou ela, mãe, pai, pega a criança no colo, mala do outro, aí deixa a criança lá na calçada para vir fechar a porta, porque não... Ah, velho, se falar, sabe, é incrível, é inacreditável o quanto o ser humano está fazendo papel de idiota, né? Outra coisa, né? Vídeos atrás eu coloquei hierarquia, né? Então, assim, o respeito entre mãe e filha
pai e filho, filha e tal, precisa existir do início, meio e fim. Hoje você vê, né? Ai, onde nós estamos, não pode bater em criança. Eu também acho que não precisa, né? Eu acho que não precisa. Se tiver hierarquia, basta olhar, né? A criança, filho, ó, papai está conversando, espera um pouquinho. Uma vez, eu já expliquei que eu estou conversando, ele não é retardado, né? Seu filho não é louco. Ele não é, é hiperativo, a puta que pariu, hiperativo caralho. Eu tinha uma cadela hiperativa, outro dia ela comeu um saco plástico, eu tirei pelo cu, porque ou morria, né, se eu não tirar ela morre, né. Eu falei assim, não, tem que tirar. Aí fui puxando, ela gritando, eu fui puxando devagarzinho, fazendo o que pude, mas assim, pergunta se ela vai comer plástico de novo. Peguei o plástico e deixei lá no chão, não joguei fora, né, mostrei pra ela, ó, tirei, tô tirando aqui, segurei com a mão, né, e acabou o vídeo aqui, pessoal. Mas é isso, gente. O ser humano é burro demais, tá louco. Se a gente não melhorar isso, se nós não servirmos de bom exemplo, nós estamos fodidos.